Bom, pessoal, então hoje nós vamos começar então a entrar nos instrumentos particularmente aí, né? Então vamos falar sobre paquímetro, micrômetros, relógios comparadores, relógios apalpadores. Então nas próximas aulas aqui nós vamos ver um aspecto mais prático então da nossa disciplina aqui, tá bom? Começando com paquímetros, tá? Então, alguém já assistiu esse filme aqui, ó? Esse filme aqui é A Conquista do Paraíso. Mostra a história do descobrimento da América pelo Colombo. Então, pessoal, comecei com esse videozinho aqui, né? Porque tudo começou naquela época, nas grandes navegações. Esse filme aqui é muito bacana para quem não assistiu ainda. Recomendo. Então, pessoal, né, tudo começou naquela época ali, na época das grandes navegações ali, né? Então, está falando do século XV, século XVI, 1400 e pouco, 1500, né? Então, naquela época, gente, né, só para contar uma historinha rápida para vocês, né? Existiam alguns países, né, principalmente Portugal e Espanha, né, que eram os grandes navegadores, os grandes colonizadores, né? Colonizaram vários. Eles faziam o caminho das Índias, né? Realmente, né? Eles cruzavam aqui, atravessando pelo Atlântico, o Cabo das Tormentas aqui, passar pela África para chegar até a Ásia ali, né? Na China. Então, os portugueses e espanhóis viraram grandes navegadores, né, naquela época. Na Inglaterra também era, tal, Holanda também, né? E o que acontecia, gente? Né? Então, eles cruzavam grandes extensões de mar, né? Já desde aquela época, então, século XV, século XVI, né? E para fazer isso, eles usavam alguns instrumentos que estavam disponíveis na época, né? Então, vocês sabem muito bem, né, da grande aventura aí do Colombo, né, cruzando o Atlântico, tentando chegar para a Índia, né, do outro lado, pelo lado contrário que eles estavam acostumados a navegar ali, né? Então eles tinham que cruzar o oceano. E nessa época, né, que é chamada época das grandes navegações, né, eles utilizaram no meio do mar, imagina, né, não via terra para lado nenhum, né, então eles se orientavam pelas estrelas. Né, é assim que os grandes navegadores conseguiam aí navegar. Né? E para fazer isso, né, eles utilizavam um instrumento que chamava astrolábio, né, que ele conseguia, a partir da posição relativa das estrelas, ele conseguia estimar, né, e do horizonte, eles conseguiam estimar qual era a posição e o rumo que a caravela estava seguindo ali. Ó, né? Mas tinha um problema, né? Que esse instrumento ele não tinha uma precisão, vamos dizer assim, muito grande, né? Uma exatidão, né? Estamos falando de erro, a gente já teve a aula de erros lá atrás, né? Aula passada. Então, assim, ó, ele não tinha uma exatidão muito boa, ele tinha erros muito grandes e causava desvios significativos na rota dos navios. Né? Então, isso era um problema, né, para o pessoal já naquela época. Né? E aí aconteceu, né, de um português, né, chamado Pedro Nunes. O Pedro Nunes era um matemático, professor, era um cosmógrafo, né, então conhecia bem a questão das estrelas e tal. Né? No século XVI, ele criou, né, um tipo de um dispositivo, né, um acessório, né, que ele colocava no astrolábio, que permitia uma resolução um pouco melhor, né? Permitia a leitura de frações de grau no astrolábio. Né? Então, só por esse fato, né, dele conseguir ler frações, né, com uma resolução um pouco melhor no astrolábio, já melhorou significativamente aí, esse problema que eles tinham de grandes erros na navegação. Né? Então, isso foi muito útil. Né? Foi essa invenção aqui do Pedro Nunes, né, que é um português. Né? E aí aconteceu de alguns anos depois, né, no século XVII, né, 1631, né, uma outra pessoa, era um geômetra francês, né, ele trabalhava com fabricação de instrumentos científicos, né, ele utilizou
essa ideia do Pedro Nunes, né, e criou um tipo de um acessório, né, que ele colocava como uma escala auxiliar, né, do instrumento, que permitia e facilitava muito, né, a leitura de frações de escala, né? Então isso aqui foi um dispositivo auxiliar que ela colocado na escala, e ele bolou um método, ele criou um mecanismo, né, que conseguia ler frações da escala principal, né? Isso aqui foi uma outra grande invenção, e na verdade essa foi a origem, né, do que a gente conhece hoje como paquímetro, né? Essa invenção, né, desse dispositivo, né, em alguns lugares, né, nos Estados Unidos, por exemplo, isso aí é chamado de vernier, até pela homenagem ao inventor desse dispositivo, né, que permite leitura de frações de escala, né? E muita gente conhece, né, esse dispositivo como nônio, em homenagem ao Pedro Nunes, que foi o precursor aqui dessa invenção. Então, o que a gente vai ver hoje, né, é uma invenção que data lá do século XVI, XVII, né, em homenagem aqui ao Pedro Nunes e ao Pierre Vernier, né. Esse dispositivo é chamado de nônio ou então vernier, até exatamente igual ao nome do inventor aqui, ó, né. Vamos ver então como que esse dispositivo, né, que utiliza essa grande invenção, né, nônio ou vernier, em que ele consiste e como é que a gente consegue então utilizar. Isso é muito utilizado, é um dos instrumentos mais utilizados na indústria hoje, que ele é muito prático, muito versátil, vocês vão ver, né, para quem já não conhece o paquímetro, né. Então vamos falar várias coisas, né? Vamos falar sobre a nomenclatura básica do instrumento, sobre resolução dos paquímetros, que a gente já viu o que é o conceito na aula passada. Vamos descobrir, né, e aprender como é que a gente faz a leitura, né, de medidas com o paquímetro. Vamos fazer bastante exercício, né? Vocês vão sair daqui craques na leitura de paquímetros, né? E vamos terminar aqui com algumas recomendações, falar sobre calibração, algumas coisas bem importantes aí, né? Então, olha só, gente, né? Fazendo a introdução, então, o que é o paquímetro, né? Então, falamos aí dessa invenção, né, do Pedro Nunes e do Pierre Vernier, né, que é o chamado de nônio ou vernier, que é uma escala de medição, né, contida em uma parte do instrumento que é chamado de cursor móvel, né, do paquímetro, né? E esse cursor móvel, com essa escala graduada, né, permite uma resolução ampliada de leitura. Então, assim, o paquímetro ele consegue ler centésimos de milímetro, né? Nós vamos ver mais em detalhe isso para frente. E ele consegue ver isso através do alinhamento das marcas desse nônio, né, que é esse dispositivo aqui, né, com as marcas da regra principal, que é essa outra daqui, ó. Então, olha só, gente, né? Então a gente vai ter duas escalas, né, no paquímetro, no mínimo duas, né? Uma delas que é a chamada escala principal, né, e a outra vai ser a escala do nônio, né? Então esse cursor aqui, ó, né, ele é móvel com relação a essa escala fixa aqui, ó, né? São duas escalas, a gente vai aprender como é que a gente usa essas duas escalas aqui, ó, né? Então, antes de entrar nesse detalhe, né, é apresentar para vocês a carona, né, do paquímetro, né? O paquímetro é um instrumento, como eu disse, bastante versátil, né? Ele consegue fazer vários tipos de leituras diferentes, né? Ele consegue ler medidas internas, como está mostrado aqui nessa figura, né, através do bico de medição aqui, ó, ele consegue ler, né, medidas internas que a gente precisa medir o comprimento aqui, ó. Ele consegue ler medidas externas, né, como o diâmetro externo dessa barra aqui, redonda. Ele consegue medir profundidade, né, de canais através de uma outra parte aqui do instrumento. Ele consegue medir alturas de ressaltos, né, que eu uso então uma outra parte do meu paquímetro, né? Então ele consegue fazer vários tipos de medidas diferentes de comprimento, né, através de partes diferentes do paquímetro, que a gente vai ver direitinho como é que a gente faz isso, né? Então aqui são fotografias, né, que a gente vê efetivamente isso acontecendo, né? Então você vê uma distância aqui, né, que é
utilizando, que é medida utilizando o bico de medição aqui do paquímetro, eu consigo ler essa medida, né? Faço a leitura no meu mostrador aqui, na régua principal e no meu nono. Eu consigo medir medidas externas, como está mostrado aqui, né, nessa figura, através dessa outra ponta de medição aqui, ó, né? Vocês vejam que na medida interna é esse bico, medida externa é esse bico que eu utilizo, né? Medida de profundidade, eu tenho um ressalto aqui, ó, né, que ele se move, né, então eu tenho uma hastezinha, né, que sai aqui do paquímetro, que ela vai poder fazer a medição das profundidades, né, e o paquímetro apoiado aqui na superfície da minha peça. E eu consigo ler medidas de profundidade, como está mostrando aqui na figura. Não sei se dá para ver, né? Essa aqui é a parte, né, que está na parte fixa do meu paquímetro, né? Ele se apoia numa superfície. E aí a outra parte, a parte móvel, né, ela se apoia, né, numa outra parte aqui, bate aqui na ponta da minha peça. Ele consegue ler profundidades através dessa outra face aqui, ó, né? É bem eclético. Eu tenho um videozinho aqui que ele mostra, né, essas medições sendo executadas de uma maneira mais clara, né? Então aqui, ó, através desse bico, né, é posicionado aqui no diâmetro externo da peça, se encosta, né, esse bico de medição na peça, e com a leitura, a gente vai ver, né, com a coincidência dos traços, eu consigo fazer a leitura dessa medição externa. Já na medição interna, são os outros bicos que são utilizados, né? Vocês vejam, ele abre, né, e uma superfície desse bico ele encosta na peça, também permite a medição dessa forma. Olha só como é que funciona a medição de profundidade. Se apoia, né, numa base e tem um prolongador, né, que passa por dentro do paquímetro, que ele vai encostar ali no fundo, né, e através dessa dimensão ele também consegue fazer a leitura da profundidade. E o ressalto, olha só como é que é feito o ressalto, né? Uma parte, a parte fixa, apoia numa parte da peça, né? E aí outra parte do paquímetro se apoia na outra parte. Então ele consegue, né, ler essa distância aqui através também dessas marcas do meu nônio aqui, ó. Tranquilo, gente? E a gente vai ver agora como é que isso aí é feito, tá? Bom, a maioria dos paquímetros, gente, tem duas escalas, né? Uma escala que é a escala em milímetros, que é normalmente a escala de baixo, e a outra escala em polegadas, que é a escala de cima, né? Então, os paquímetros mais comuns de a gente se encontrar comercialmente aqui, né, eles possuem essas duas escalas para leitura tanto em milímetro quanto em polegada, tá bom? E a gente vai ver então como é que a gente faz a leitura nessas duas escalas, né? Na escala em milímetros, tudo bem, é um jeito só, a gente vai ver como é que são as resoluções diferentes, né, dos vários tipos de modelos de paquímetro aqui, né? E na escala em polegadas, a gente tem escala em polegadas fracionária, né, que ela é dada em fração assim, né? E tem a escala decimal, né? Então é a escala em polegada decimal que a gente fala, né? Então nós vamos ver esses três tipos, né, de escalas, né, e como é que se faz a leitura em cada uma dessas escalas aí, ó. Tá bom? Tranquilo, gente? Para começar, né, para a gente poder estar falando a mesma língua, né, vamos falar aqui sobre uma nomenclatura básica nesse instrumento, tá? Então, olha só, como eu falei para vocês, existem dois tipos, duas faces de medição. A face de medição externa, né, que ela utiliza essa parte plana, né, dessa parte do micrômetro para encostar na peça e para proceder a medição. Existem as faces para medição interna, você veja que o paralelo está do lado de fora, né? Então, quando eu movo esse cursor aqui, ó, né, com relação ao cursor de baixo aqui, ó, eu faço modificar essa distância aqui, ó.
e eu faço a medição aqui. Isso aqui vai encostar na peça, permitindo com que eu leia diâmetros e medidas internas, né? Essas aqui são as chamadas orelhas, né? Então a gente normalmente chama isso aqui de bico, né? E esses aqui, para medição interna, de orelhas, tá? Eu tenho uma régua principal, que é essa daqui, né? E eu tenho um cursor móvel, que é esse daqui, ó. Tá? Então esse cursor móvel, ele se movimenta com relação à minha régua principal aqui, ó. Tranquilo? Esse aqui, né, esse cursor móvel com essas marcações aqui é o chamado de nônio, né, ou vernier. Tá? Ele tem tanto embaixo como em cima. Né? Embaixo é a escala em milímetros, em cima é a escala em polegadas. Tá? Eu tenho um parafuso de fixação, quer dizer, então quando eu posiciono os meus bicos, né, ou as minhas orelhas, na superfície que eu quero medir, né, eu tenho a condição de travar aqui o movimento do cursor para facilitar aí a minha possibilidade de leitura aí. Tá? Essa aqui atrás é a vareta de profundidade, que a gente viu naquele videozinho ali, né? E é isso. Isso aqui é uma face, né, que vai apoiar então na superfície para medir as profundidades aí, tá bom? Então isso aqui são os nomes de cada uma das partes aí do micrômetro, tá bom? Com o tempo vocês vão se familiarizando com essa nomenclatura, quem já não conhece, né? E vamos falar, né? Começar aí o princípio da leitura dos instrumentos. Né? Então, para fazer isso, a gente precisa, primeiramente, estar falando sobre resolução dos paquímetros. Vocês estão lembrados, na aula passada, o que significa resolução, gente? Vamos ver quem lembra. Quem lembra o que é resolução? Resolução, gente, é a menor leitura que eu consigo fazer com o meu instrumento. Então, a partir da escala, né, de medida, eu vou saber qual que é a menor medida que eu consigo fazer com o meu instrumento. Né? Então, o instrumento ele pode ser milesimal, pode ser centesimal, pode ter a resolução de décimos, pode ter a resolução de milésimos, pode ter a resolução de décimos de milésimos. Né? Então, essa é a menor leitura que eu consigo tomar, né, com o meu instrumento de medida. Isso é resolução. Eu falei na aula passada que normalmente, por uma convenção, para minimizar os erros numa leitura, a gente adota como resolução, como a menor leitura possível no instrumento, como sendo igual à divisão de escala. Né? Eu utilizando a resolução como sendo igual à divisão de escala, eu consigo minimizar os meus erros de leitura entre pessoas diferentes. A gente vai lembrar que divisão de escala é a distância entre dois traços consecutivos do instrumento. Isso é divisão de escala. Né? Então, legal. Isso a gente falou então na aula passada. Todo mundo lembra disso, gente? Agora deu para dar uma lembrada melhor. Legal. Né? Então, eu vou guiá-los, né? Vocês que vão descobrir a resposta e vocês que vão descobrir qual que é a resolução dos vários tipos de paquímetros ali, tá bom? Então vamos começar, né? Primeiro, olhando esse paquímetro aqui, né? Então a gente viu que tem a escala principal e tem a escala que é chamada de escala do nono. Beleza. E por enquanto a gente não sabe para que isso aqui serve, como é que utiliza isso aqui. Tranquilo. Né? Vamos então falar sobre a régua principal, que é essa daqui, ó. Tá? Primeira pergunta: quantas divisões existem na régua principal, né, milimétrica, então essa daqui, de baixo, até o valor de 1 centímetro? Então isso aqui é 0, isso aqui é 1 centímetro. Quantas 10 divisões? milímetros, professor? Aqui, ó, isso. Mas quantas, é a pergunta, quantas divisões, quantos traços tenho do 0 até 1 centímetro? Tem que contar. 10. 10.
Beleza, é isso aí, ó. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 traços. Legal. Qual que é o valor de cada divisão na régua principal? Então, isso aqui... 1 milímetro. 1 milímetro, exatamente. Né? Se daqui até aqui eu tenho 10 milímetros, eu tenho 10 divisões, então a divisão de escala, né, é 1 milímetro, né, a distância entre cada um dos traços aqui. Ó. Legal. Agora vamos olhar a escala em polegada, que é a de cima. Né? Quantas divisões existem na régua principal em polegadas? Até o valor de 1 polegada. Então, 1 polegada é aqui, ó. 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas. Quantas divisões eu tenho até 1 polegada? Quatorze, eu acho. 15. 3? Quantas? 3? 3. 16. 16. Vou ter 15. É de baixo ou de cima? Não A de entendi. cima. Essa aqui, ó. Na régua principal, né? Na régua principal, quantas divisões eu tenho até 1 polegada? 15. Vamos contar? 19. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu tenho 16, né, espaços, né, entre 0 e 1 polegada. Caramba, professor, quase fiquei vesgo tentando contar isso aí. Ele falou professor. tudo, viu? Oi? Ô, professor, Oi? essas mesmas divisões é a mesma divisão de centímetros ou não? Não tem nada a ver? Não, é diferente, são escalas diferentes, né? Então essa aqui, ó, eu tenho centímetros, beleza, é 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, aqui na escala de baixo, né, na régua principal. Em cima é diferente, né? Em cima é em polegada, então aqui eu tenho 1 polegada, que é 25,4 milímetros, olha só, né? 1 polegada é 25,4 milímetros, né? Se a gente olhar, é mais ou menos aqui, né? 25 milímetros e mais um pouquinho, né? Então faz sentido. Aqui, ó, 2 polegadas. Né? Aqui é 3 polegadas. Né? Então a escala de cima, né, é em polegada e a escala de baixo é em centímetro. Então pode-se dizer que a polegada ela tem 2,5 centímetros, professor, uma polegada? Isso mesmo, isso mesmo. E mais um pouquinho. É 2,54, né, centímetros, 1 polegada. Exatamente. Se você quiser converter, né, dá para utilizar esse fator de conversão. É isso mesmo. Então, olha só. Né, nessa escala, então, na régua principal em polegadas, eu tenho 16 divisões entre o 0 e 1 polegada aqui, ó. Beleza? Depois vocês olham o material, as notas de aula que eu coloquei lá no Moodle, né? Aí vai dar para ver direitinho, com calma, sem ficar vesgo. Né? Dá para contar e vocês vão contar direitinho 16 espaços aqui, tá? Então, olha só, gente. Né? Se eu tenho 16 espaços entre 0 e 1, quanto que vale, né, cada um desses espacinhos aqui, ó? Quanto que é a divisão da escala? Em fração, pode ser em fração. Se daqui para cá eu tenho 1, eu tenho 16 divisões, então a distância entre cada traço aqui, ou seja, a divisão de escala, né, é 1/16avos. Concordam? É um quê? 1/16. 1/16avos. Sim, sim. 1 dividido por 16. Cada tracinho aqui, a distância entre cada tracinho aqui é 1 dividido por 16 de polegada. Todo mundo consegue enxergar isso, gente? Tranquilo? Sim, professor. Beleza. Né? Então, a gente vai precisar dessa informação aqui, ó, né, para chegar na resolução do meu instrumento. Né? Então, olha só, gente. Né?
Eu tenho, então, 3 tipos de instrumento diferentes. Eu tenho tipo de instrumento e escalas diferentes, né? Então, num paquímetro, eu tenho a escala milimétrica sempre, né? Que é essa de baixo aqui, que é em milímetros. Eu tenho escala em polegada. E essa escala em polegada pode ser de 2 tipos. Aí são 2 tipos de instrumentos diferentes. Ou o instrumento tem a escala em polegada fracionária, como esse daqui, né? Então aqui eu vejo uma fração, né? 1 por 128, eu sei que é uma fração isso aqui, né? Então essa aqui é uma escala em polegada fracionária. Existe uma escala em polegada milesimal, né? E aí eu tenho 3 medidas de divisão de escala diferente. Eu tenho instrumentos que têm a divisão de escala, ou seja, a distância entre 2 tracinhos aqui, ó, equivalente a 25 milésimos de polegada. Eu tenho instrumentos, né, que a distância entre 2 traços aqui, ou seja, a divisão de escala, é 40 milésimos de polegada. Existem alguns modelos de instrumento, de paquímetro, que a distância entre 2 traços da escala de polegada é 50 milésimos de polegada. A distância entre 2 traços, ou seja, a sua divisão de escala, né? Mais para frente a gente vai ver esse instrumento aqui, né? Esse que está sendo mostrado na figurinha aqui, ó, né, é um instrumento que tem uma escala milimétrica lá embaixo, e eu tenho em cima uma escala em polegada fracionária, né? Esse é esse modelo de paquímetro que eu tenho aqui, tá bom? Então tá legal. Como é que eu calculo, né, qual que é a resolução do instrumento? Então lembrando, resolução é a menor leitura que eu consigo ter, a menor medida que eu consigo ler através do instrumento, né? E por uma convenção nossa, então, né, nós temos que encontrar, então, qual que é o menor valor que eu consigo ler com esse instrumento. Se esse instrumento não tivesse esse nônio, né, a minha resolução seria a divisão de escala, certo? Que é por convenção que eu falei ali, né? Para minimizar os erros de leitura. Só que esse instrumento é melhor do que isso, né? Através do nônio, né, eu consigo ler frações dessa divisão de escala, né? E nós vamos descobrir como é que a gente consegue fazer isso, né? Para um paquímetro, a regra para mim saber qual que é a resolução do meu paquímetro, né, eu utilizo essa formulinha aqui, ó. A resolução é o valor da divisão na escala principal. Então a divisão, essa aqui é a escala principal, né, na régua principal, dividido pelo número de divisões do nônio. Então vamos enxergar isso aqui primeiramente na parte de baixo aqui, ó, né, que é a parte milimétrica, né. Aqui, ó, eu tenho a minha régua principal, então eu tenho a escala principal aqui, ó. Tranquilo? Esse aqui de baixo é a escala do nônio, né? Então vamos ver essa fórmula aqui, ó. Valor da divisão na escala principal. Qual que é o valor de divisão na escala principal que vocês falaram aqui nesse instrumento, gente? 1 milímetro. 1 milímetro. É 1 milímetro, beleza, né? Quanto que é o número de divisões no nônio? Esse aqui é a quantidade de tracinhos que eu tenho aqui. 10, professor. Eu tenho 10? Vamos contar direitinho? Olha só. Daqui para cá é 1, né? Opa, mas tem um tracinho aqui no meio. Acaba sendo 20, né? Então é 20. Então nesse instrumento aqui que a gente está vendo na figurinha, eu tenho 20 divisões. Né? Todo mundo consegue enxergar isso? Sim. Tranquilo, né? Então olha só, gente. Eu tenho, como eu falei para vocês, modelos diferentes de paquímetro, né? Então existem alguns paquímetros que eu tenho 10 divisões no nônio, né? Existem paquímetros como esse daqui, ó, né, que eu tenho 20 divisões no nônio. Existem alguns modelos de paquímetros que eu tenho 50 divisões no nônio.
Tá? Então, para cada um desses três aqui, ó, a resolução vai ser diferente, né? Porque eu tenho né, o denominador aqui vai mudar. Em um modelo é 10, outro modelo é 20, outro modelo é 30, é 50. Né? A gente vai calcular quanto que é, então, a resolução nesses três modelos diferentes de paquímetro nessa escala milimétrica. Bom, mas tem também a minha escala em polegada. Né? E normalmente, gente, né, a minha escala, o meu nônio, né, na escala em polegadas, ele tem 8 divisões aqui, ó. Então você veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é o padrão, né, na minha escala em polegada. Eu sempre tenho 8 divisões no nônio na minha escala em polegada fracionária. Existe um outro tipo de instrumento, né, que a minha escala em polegadas, ela tem 25 ou 40 ou 50 divisões aqui em cima. Né? Ou eu vou ter 25 divisões, ou eu vou ter 40 divisões, ou eu vou ter 50 divisões. Cada uma dessas 7 possibilidades de instrumento aqui, gente, tem uma resolução diferente. Né? Porque o denominador vai ser diferente. Né? Então vamos juntos, né, descobrir qual é a resolução de cada um desses modelos de instrumentos, e esses são os instrumentos que estão disponíveis no mercado aí, tá, de paquímetro. Então vamos lá. Né? A gente sabe que a fórmula para calcular a resolução é essa daqui, né? É o valor da divisão na escala principal dividido pelo número de divisões no nônio. Né? Então, vamos ver nessa primeira situação, para esse primeiro modelo de paquímetro, né? Qual que é a resolução? Então, primeira questão, qual que é o valor da divisão na escala principal nesse instrumento aqui, gente? Que vocês já sabem. 1 milímetro? 1 milímetro. Né? Quantas divisões eu tenho aqui no meu nônio? 20. 20. Né? Então a resolução é 1 dividido por 20. Fazendo aí, que alguém tem uma calculadora aqui, quanto que é 1 dividido por 20? Usando a calculadora. 0,05. 0,05. Né? Então, para esse instrumento aqui, ó, né, a resolução na escala milimétrica é 0,05, é 5 centésimos. Né? Então, com esse paquímetro aqui, ó, né, esse aqui que está na figura, né, utilizando a escala milimétrica, a menor leitura que eu consigo tomar com esse paquímetro, né, é 5 centésimos. Tá? Então, se eu tiver uma medida, né, que eu tenho uma tolerância de 2 milésimos, por exemplo, né, esse instrumento já não vai me conseguir ler, né, porque a menor leitura que ele consegue tomar é 5 centésimos. Tá bom? Legal, gente? Beleza? Beleza. Então, Beleza, assim, professor. eu não consegui uma foto, eu trouxe aqui uma figura, né, de um outro modelo de paquímetro. Né? Esse aqui, ele não tem 20 divisões aqui na escala do nônio. Quantas divisões eu tenho aqui, gente, na escala do nônio? 9. Não. Calma aí, professor. 0,1? Não, eu perguntei quantos traços eu tenho aqui. Ó. Quantos traços eu tenho aqui? Ó? É 100, professor? Eu tô cego, é que eu tô pelo celular Acho que aqui, perdão. Acho Celular que é é mais 100. difícil. Ou 50. 50, né, professor? 50, né? 50? Não, 100. 100 porque vai dar 5 em cada aí, né? Então vamos lá, vamos Não, pode juntos ser aqui. é 50, eu acho. 50, né? Você vê, ó, aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que entre esses 10 eu tenho 5 divisões, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então é 10 vezes 5 é 50 divisões que eu tenho aqui, ó. 50, é isso aí. Né?
Todo mundo acompanhou? Tem Sim, professor, entendeu? 50 divisões aqui, ó. Né? Então, como é que eu calculo a resolução dele? Né? Quanto que é o valor da divisão da escala principal? Né? No paquímetro é sempre 1 milímetro na régua principal. Né? Dividido por 50. Né? 1 dividido por 50, usando uma calculadora aqui, quanto que dá isso, gente? 0,02. 0,02. Maravilha. Né? Então, os paquímetros, né, que tem o nônio com 50 divisões, né, ele tem uma resolução de 0,02, 2 centésimos. Então, vocês vejam, esse paquímetro aqui, ó, né, ele tem uma resolução melhor do que esse paquímetro aqui. Ó. Eu consigo medir leituras menores, né, do que esse instrumento aqui. Ó. Tranquilo? Dá para perceber isso? Né? Existe um terceiro modelo, que eu também não encontrei fotografia, coloquei uma figura aqui. Ó, né? Essa daqui é a escala, é a régua principal, e essa aqui é a régua do nônio. Né? Quantas divisões eu tenho aqui? Eu tenho 10 divisões, né, nessa escala móvel. Então a resolução é 1 dividido por 10, a quantidade de divisões do nônio. 1 dividido por 10, quanto que é? 0,1. Né? Então esse instrumento aqui, ó, tem uma resolução pior, né, do que esse outro aqui. Né? Esse aqui consegue leituras menores do que esse instrumento aqui. Ó. Né? Então deu para perceber, gente? Então assim, ó, quanto mais divisões eu tenho no nônio, né, menor, né, melhor, vamos chamar assim, melhor é a resolução do meu instrumento. Quanto menos divisões eu tenho aqui, né, no meu nônio, né, pior, né, é a resolução do meu paquímetro aí. Ó. Melhora a precisão, né? Isso, né, usando a nomenclatura que a gente falou, né, na aula passada, né, eu posso falar de exatidão. A exatidão está relacionada ao erro, né, que o instrumento me dá. Né? A resolução é exatamente o conceito de menor leitura que eu consigo tomar com o instrumento. Né? Sim, sim. Certo? Então, o termo assim, para me saber quão mais apropriado é meu instrumento para estar medindo uma tolerância que eu tenho de uma peça que eu tenho que medir, eu tenho que falar o termo resolução. Né? A resolução me dá a menor leitura que eu consigo tomar com aquele instrumento. Né? O professor, Oi. por acaso tem nônios além de 50 ou esse é o limite? Esse é o limite. Né? Esse é o limite que tem os paquímetros comerciais aí. Né? Conceitualmente, você poderia até eventualmente fazer mais, né? Mas é que aí tem a questão da fabricação, né? A questão do, né? Tem toda uma relação, né, entre os tracinhos aqui, né? Então não se fabrica isso aqui, né? Então os paquímetros disponíveis, né, tem essas três combinações aqui. Ou ele tem 10, ou ele tem 20, ou ele tem 50. Né? Você não vai encontrar um paquímetro diferente disso. Beleza? Legal, gente. Né? Vamos ver então na parte em polegadas fracionárias. Então essa parte de cima do meu paquímetro aqui, ó. Tá? Vamos fazer o mesmo raciocínio, né? Então a fórmula é exatamente a mesma. Resolução é o valor da divisão da escala principal dividido pela quantidade de divisões do nônio. Né? Então vamos ver aqui, ó. Quanto que a gente viu lá atrás que é o valor da divisão de escala na régua principal, na escala em polegada, gente? 16, professor. É 1 por 16, né? A gente viu que é a divisão da escala. Quanto que é a quantidade de traços no nônio em polegadas? É 8, né? Então, a resolução, né, usando a formulinha, é a divisão da escala principal dividido pela quantidade de traços no nônio. Então, é 1/16 dividido por 8. Isso aqui é a mesma coisa que 1/16 vezes 1/8, né? Isso aqui é matemática só, né? Isso aqui equivale exatamente a 1/128. Multiplico o numerador, multiplico o denominador, né?
essa continha aqui equivale, então, né, o resultado é 1 dividido por 128 avos, né, que é a resolução, né, desse meu paquímetro, né, na escala em polegada. Né. Vocês vejam, né, que normalmente nos paquímetros, né, a resolução já vem até inscrita, né, no paquímetro. Né. Então a resolução de 1 por 128 já vem marcada aqui no meu paquímetro, que é exatamente o que a gente deduziu aqui na minha conta, né, usando aquela regrinha lá de cálculo da resolução. Deu para acompanhar, gente? Tranquilo? Deu sim, Tranquilo. professor. Maravilha. Estou indo devagarzinho assim para, né, para todo mundo poder acompanhar. Se alguém não entender, tiver qualquer mínima dúvida, dá um grito aí, tá bom, gente? Né? E o Lucas vai me ajudar aí, ou escreve no chat aí, o Lucas me ajuda ali, ó. Tá bom, gente? Aqui a gente não pode ter dúvida, né? Passo a passo que a gente está fazendo aí, tá bom? Bom, agora vamos olhar, então, aquele paquímetro com escala em polegada milesimal. Né? Lembra que eu falei que tem 3 modelos? Né? Então, esses aqui são os 3 modelos. No primeiro aqui, ó, né, eu tenho 25 divisões no nônio. Né? Nesse segundo modelo, eu tenho 40 divisões no nônio. E nesse terceiro, eu tenho 50 divisões no nônio, na escala em polegada. Né? Então vamos usar aquela formulinha lá. Né? A resolução é a divisão de escala na régua principal, dividido pela quantidade de traços no nônio. Então vamos lá. Quanto que é a divisão da escala principal aqui? Vamos descobrir, gente? Então aqui, ó, daqui para cá é 1 polegada. Certo? Se daqui para cá é 1 polegada, daqui para cá é 0,1 de polegada, concordam? 0,1, 0,2, 0,3, por aí vai, 0,9, 1 polegada, certo? Se daqui para cá eu tenho 0,1 de polegada, olha só, vamos contar quantos traços eu tenho entre o 0 e o 1 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 traços entre 0 e 0,1. Então, quanto vale cada tracinho, a distância entre cada tracinho desses aqui, gente? 4. 0,1 sobre 4. 0,1 dividido por 4. Né? Quanto que é 0,1 dividido por 4? 0,025. 0,025 de polegada, exatamente isso. Tá bom? Eu estou falando assim com cuidado, gente, que a gente vai precisar estar habituado, né, a fazer essa visualização, tá bom, gente? Legal. Então, quantas divisões aqui no traço do nônio na escala em polegada que eu tenho aqui, gente? Aqui tá fácil, né? Quantos traços eu tenho? 50? 25. 25, né? 25. Aqui, ó, né? 20 e 25. No divisões do nônio, 25. Qual que é a resolução então, gente? Né? Eu divido o valor da escala principal, 0,025, dividido pelo número de divisões do nônio, que é 25. Né? Fazendo essa continha, né? Dá 0,001, 1 milésimo de polegada. É a resolução desse. Eu só tenho uma pergunta. Pode fazer. A pergunta é a seguinte: se a resolução, por exemplo, da polegada deu menor do que a resolução lá dos milímetros, né? Dos centímetros. Tá dando aí na casa de 10 a menos 3. Então, pode se eu comentar. medir alguma coisa em polegadas,
quer dizer que é mais exato do que eu medir a mesma coisa em centímetros? Quem está falando? Guilherme. Pierre? Guilherme. Ah, Guilherme. Ô, Guilherme. Então, Guilherme, não é. Sabe por quê? Vamos perceber uma coisa. Ó. Isso aqui é 0,001 de polegada. Né? Uma polegada é 25,4 milímetros. Né? Então, Isso. se eu quiser saber quanto que equivale isso em milímetros, né? Eu vou fazer aqui, ó. Né? Tem que converter. Tem que converter, né? Então, Vai dar quanto que dá isso? Vai dar 0,00254. Eu estou tentando pegar aqui o... Aqui, ó, né? Eu tenho 0,001 vezes 25,4, né? Então eu estou falando de 0,0254, né? Então eu estou falando de 2 centésimos de milímetro, né? Então você perceba, 1 milésimo de polegada equivale, né, a 2 centésimos de milímetro. Entendi. Né? Entendeu? Né? Então, assim, ó, o número realmente é menor, o número realmente é milesimal, só que é em polegada. Tá bom? Entendi, tem que fazer a conversão. Isso. E aí dá na mesma. E aí dá na mesma, exatamente. Né? Vamos ver nesse outro aqui, ó. Né? Esse outro aqui, ó, tem 40 divisões no nônio. Né? Legal. Vamos ver quanto que é o valor da divisão de escala aqui, gente. Né? Vamos ver se vocês conseguem falar para mim. Vamos ver. Depois a gente faz junto. Quanto que é o valor da divisão da escala na régua principal? Alguém se arrisca, gente? 25? Vamos ver aqui, ó. Vamos juntos. Então, ó, daqui para cá eu tenho 1 polegada, certo? Então vamos ver os números aqui, ó. Se isso aqui é 1 polegada, isso aqui é 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 polegada, não é? Então aqui é 0,2 de polegada. Daqui para cá é 0,2 de polegada. Concordam? Sim. Então, se daqui para cá eu tenho 0,2 de polegada, quantos traços eu tenho daqui para cá? 4. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu tenho 5 espaços entre 0 e 0,2 polegadas. Né? Quanto que é 0,2 dividido por 5? Zero 0,04. 0,04, exatamente. Né? Então, 4 centésimos de polegada. Quantas divisões eu tenho no meu nônio aqui, ó? Tá fácil. 40. 40. Isso. Tenho 40 divisões no nônio. Calcular a resolução, eu tenho que dividir o valor da régua principal dividido por 40 divisões. Então, tem que dividir 0,04 dividido por 40. Quanto que é 0,04 dividido por 40? 0,001. 0,001. Opa, olha que interessante, gente. Aqui eu tenho, né, quantidades diferentes de traço, né, valores da divisão de escala diferente, mas fazendo as contas a resolução deu a mesma. Né? Então, realmente, esse instrumento ele tem a mesma resolução desse daqui. Ó. Vamos ver nesse terceiro caso, gente. Né? Nesse terceiro caso, eu tenho 50 divisões na escala do nônio. E quanto que é o valor da divisão de escala na régua principal aqui? Ó? Vamos junto aqui, ó, gente. Daqui até aqui
eu tenho 1 polegada, certo? Então aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Então, entre esses dois traços aqui, ó, eu tenho 0,1 polegada. Mas aqui eu tenho 2 divisões, né? Então é 0,1 polegada dividido por 2. A distância entre cada tracinho aqui, ó, né, é 0,05 de polegada. Todo mundo conseguiu enxergar isso, gente? Sim. Sim. Tranquilo, né? Eu tenho 50 divisões no nônio. Para saber a resolução, eu divido 0,05 dividido por 50, que também me dá 0,001, 1 milésimo de polegada. Ou seja, para os instrumentos que têm a escala em polegada milesimal, como isso daqui, né, a resolução do meu instrumento é sempre a mesma, 1 milésimo de polegada. Que interessante, né, gente? Né? Então, legal, entendi como é que é a coisa. Né? Então, olha só, completando nossa tabelinha aqui, ó, a gente tem a resolução para cada modelo de paquímetro. Nos paquímetros em milímetro, né, se eu tenho 10 divisões no nônio, né, a resolução é 1/10, é o pior paquímetro que eu tenho aqui. Ó, né, ele tem a resolução de 1/10. Se eu tenho 20 divisões, né, no nônio, eu tenho um paquímetro com resolução 5 centésimos, melhorzinho. Se eu tenho 50 divisões no nônio, ele me tem a resolução de 2 centésimos, é o melhor paquímetro que eu tenho. Né? É esse daqui, ó, com a resolução de 2 centésimos. Se eu tenho um modelo de paquímetro com escala em polegada fracionária, como esse daqui, ó, né, sempre eu vou ter 8 divisões no nônio, e a resolução dele sempre vai ser 1 por 128, como a gente calculou lá atrás. Se eu tiver o paquímetro, então, com escala em polegada milesimal, como esses 3 últimos que a gente viu, né, a resolução sempre vai ser 1 milésimo de polegada. E notação em polegada milesimal. Tá bom, gente? Então, assim, ó, importantíssimo isso, porque a leitura, para fazer a leitura do instrumento no meu paquímetro, eu primeiramente vou precisar conhecer qual é a resolução dele. Né? Então, necessariamente, eu vou ter que saber essa regrinha aqui, ó, e saber olhar e calcular, né, quanto que é a resolução do meu instrumento. Né? Quando o instrumento... Professor, Oi, pode falar. desculpa te cortar, é só uma questão de curiosidade mesmo. No caso do paquímetro em polegadas aí, a gente tem a menor medida dele sempre vai ser essa, certo? Beleza. Mas então por que a ideia de ter feito 3 modelos diferentes, sendo que a menor medida sempre vai ser a mesma? Qual que é a ideia desse paquímetro, então? Ele tem algum tipo específico de peça para poder ser medida, cada paquímetro? Você fez uma observação importantíssima, né? Porque se eu consigo ler a mesma resolução, para que né, eu vou ter? Então, assim, ó, né, esse instrumento aqui, ó, né, alguém vai poder achar que é mais fácil, né, ler desse jeito aqui, ó, né? Outro com mais números aqui, ó, né? Na verdade, tanto faz. Você falou uma coisa certa. Né? Se a resolução é a mesma, o instrumento ele vai ter, eu vou poder medir os mesmos tipos de peça com o mesmo tipo de tolerância. Né? Então não faz diferença, né, eu ler com esse, eu ler com esse, eu ler com esse. Tanto faz. Né? Aí é a preferência do fabricante. Né? Qual fica mais fácil para ele fabricar. Ah, tá, entendi. Diferentemente dos outros lá, que aí tem diferença. Quando tem diferença de resolução, aí sim, opa, um instrumento é melhor do que outro. Esse aqui tanto faz. Tranquilo? Legal, foi uma boa observação essa.
Legal, gente, né? Tendo entendido isso, gente, agora a gente consegue, né, aprender como é que eu faço a leitura com paquímetros. Tranquilo? Então, assim, ó, estamos confortáveis por enquanto com isso aqui, gente? Sim. Sim. Legal. Assim, é bastante Caminhando. informação, não se preocupem que vocês vão poder exercitar bastante esse negócio ali, tá bom, gente? Vocês vão ver como isso né? Na verdade é simples. Você pegando a manha, né? É facílimo fazer a leitura com paquímetro, gente. Né? Então vamos ver como é que funciona isso. Né? Então assim, ó, na aula de hoje, gente, né, nós vamos ver se a gente consegue fazer, exercitar, pelo menos a leitura na escala milesimal do paquímetro. Talvez a gente consiga ver também a escala em polegada, né, fracionária. Na aula que vem a gente continua, né, vendo a leitura com a escala milesimal. Tá, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue chegar. Então, assim, para ser bastante didático, gente, né, eu dividi nos passos, né, que a gente precisa tomar para fazer essa leitura. Né? Vocês habituando com isso, gente, vocês vão ver que, puxa, é muito simples, né, pegando a mecânica da coisa. Didaticamente, eu só dividi em vários passos aqui. Ó. Então, como é que eles são? A primeira coisa que você tem que fazer, né, vamos primeiramente falar então sobre a escala milimétrica. Então, essa escala aqui de baixo, tá? Eu tenho que fazer a leitura do valor da escala principal entre 0 da régua principal até o 0 do nono. Então vamos lá entender direitinho o que é isso. Esse aqui é o 0 na escala principal, certo? Essa daqui é a escala principal. Então esse aqui é o 0. Esse aqui é o 0 do nônio. Tá? Eu tenho que ver quantos traços eu tenho entre o 0 da escala principal e a posição do meu 0 do nônio aqui, ó. Né? A posição, vocês percebam aqui, né, do 0 do meu nônio na escala principal dá 10 milímetros aqui, ó, concordam? Sim. Concordo. Então, assim, ó. Então, essa daqui é o 0 da escala principal, esse aqui é o 0 do nônio. O valor da leitura na escala principal é onde o 0 para aqui, ó. Né? Se o 0 parar aqui no meio, opa, como a gente disse antes, né? O que eu vou adotar é o valor inteiro, é o valor que eu consigo da última marca que eu li. Né? Então, aqui no caso, eu li 10 milímetros nesse exemplo aqui, ó. Tudo bem, gente? Né? Essa é a primeira etapa. Né? Ver qual que é a leitura na escala principal. Tendo como referência o 0 do nônio aqui, ó. Tá? O segundo passo, né? Aí eu preciso identificar qual que é a resolução do meu paquímetro. Então eu sempre vou precisar olhar, se eu não tiver com a resolução escrita, né, no meu paquímetro, eu vou precisar fazer aquela continha lá que a gente fez anteriormente. Né? Então vamos lá, novamente. Resolução é a quantidade de traços do nônio. Opa, aqui está invertido. Né? É o valor da divisão da escala principal dividido pela quantidade de traços do nônio. Gente, aqui está invertido, tá? Depois eu vou corrigir essa transparência aqui. Ó. Na régua principal, a divisão da escala é 1 milímetro, como a gente já viu ali, né? Anteriormente. E a quantidade de traços do nônio, nesse caso aqui, ó, né? Eu tenho quantos traços aqui, gente? Só para vocês se acostumarem? 20. 20. Exatamente. Então, olha só. Para divisões diferentes, eu tenho resoluções diferentes. Nesse caso aqui, eu tenho 20. Então, a resolução desse caso, dessa foto, é 5 centésimos de milímetro. Beleza? Então, vocês sempre vão precisar, nesse segundo passo, identificar qual desses 3 paquímetros eu estou falando aqui. Ó. Tá? Nesse caso da foto, é de 5 centésimos. Tranquilo? O terceiro passo, né,
é verificar qual o traço do nônio que melhor coincide com o traço da escala principal. Opa, olha só, aí que está o pulo do gato, né? Então aqui eu tenho vários traços no meu nônio, né? E eu tenho vários traços aqui na minha régua principal. Vocês percebem que aqui não está coincidindo, aqui não está coincidindo, aqui não está. Vou ampliar isso aqui para facilitar a nossa visualização aqui, tá? Então olha só, eu tenho que olhar aonde esses traços vão se coincidir. Aqui não está nada coincidente, aqui não está coincidente, aqui também não está, aqui está quase. Opa, olha o traço coincidente aqui, ó. Né? Esse aqui está um pouquinho fora, né? Tá quase também, podia até confundir, né? Mas assim, olhando, né, a princípio, né, parece que esse aqui é o traço que mais coincide entre a escala do nônio e a escala principal. Vocês concordam? Sim. Então, legal. Então, tem que verificar qual é o traço do nônio que melhor coincide, né? Legal. No quarto passo, gente, né, eu tenho que calcular qual é o valor indicado no nônio. Como é que eu faço isso? Né? Eu multiplico a quantidade de traços do nônio até a coincidência pela resolução do instrumento. Então, olha só, gente, né? Quantos traços eu tenho até o traço que coincide aqui, ó? Tenho 1, 2, 3, 4, 5 traços. E aqui coincidiu. Concordam? Sim. Então, agora eu tenho que multiplicar a quantidade de traços, 5, vezes a resolução que eu já descobri lá atrás, no passo anterior, que é 5 centésimos. 5 vezes 5 centésimos é 25 centésimos. Né? Legal. Então eu já consegui descobrir qual que é a quantidade intermediária, né, da minha leitura. E no quinto passo, né, e último passo, eu vou somar a leitura, os valores obtidos no passo 1, que é a leitura na escala principal, com a leitura do passo 4, que é essa daqui, né, que é a leitura no meu nônio. Né? Eu tomei, lembra, na escala principal, eu tive que é 10 milímetros, né, a leitura na escala principal, mais a leitura no meu nônio, que é 25 centésimos. Ou seja, a leitura dessa medida aqui, ó, é 10,25 milímetros. Deu para entender, gente? Sim. Deu. Professor, assim, pode acontecer de ter uma outra linha que coincide, não melhor, mas do mesmo jeito que essa daí? Isso. Então, quer ver, gente? Essa dúvida pode acontecer. Né? Essa figura aqui não ajuda muito, né? Que às vezes a gente amplia tal e o desenho não fica lá grande coisa. Mas na prática, né, essa dúvida pode acontecer. Puxa, mas o traço que melhor coincide é esse quinto ou esse sexto aqui, ó? Né? Você pode, na prática, ter essa dúvida, sim. Né? São essas, né, essa opção, né, essa dúvida se é esse traço ou esse traço, é que vai dar aquela dispersão de resultados que a gente viu ali numa das aulas anteriores ali, né? Lembra? Que dois operadores diferentes podem estar tomando leituras diferentes. No paquímetro não é diferente não. Né? Por melhor que ele seja, né, pode acontecer isso. Um operador vai achar que é esse e o outro operador achar que é esse. Paciência, tudo bem. Né? Quanto melhor a resolução, menos dúvida você vai ter. Né? Quanto pior, vamos dizer assim, entre aspas, né? Quanto pior a resolução, mais dúvida você vai ter com relação a isso, qual o traço que coincide melhor. Né? Mas realmente isso pode acontecer sim. Né? E não é uma tragédia, não é um erro isso, né? Não é um erro grosseiro, vamos dizer assim, né? Não é um erro grosseiro. Né? A diferença é pequena, né, no caso? A diferença é pequena, exatamente. Né? É isso que vai ter aquele efeito de dispersão de resultados ali. Ó. Né? Mas isso
Isso mesmo. Pro- Oi. Professor, já ocorreu comigo, né, fazendo medições de peças na Tecfi quando eu trabalhava lá. Por exemplo, quando o funcionário pega e derruba o paquímetro, né? Aí o nônio acaba ficando folgado, automaticamente a gente não consegue um resultado certo, né? Isso acontece muito, igual o rapaz falou aí. Normalmente quando tem um mau uso do próprio instrumento, né? Então, quando o paquímetro cai, gente, ixi, aí é uma desgraça, né? Instrumento, você vê, ó, essa ponta de medição, né? Naturalmente, se você tomar com todo cuidado, né, do mundo, tudo mais, né? A tendência é que o tempo tem um desgaste aqui dessa ponta, né? Então, vai chegar um momento que ele pode começar a ter um erro sistemático, né, nas pontas de medição. Agora, isso que você comentou, né, que o paquímetro cai, aí é uma tragédia, que aí você começa a ter erro grosseiro. Né? Pode entortar e prejudicar as pontas de medição, né? Você pode ter um dano aí e o paquímetro começa a dançar e aí começa a ficar mais complicado, né? Pode bater aqui, aí risca a escala e você não consegue ler mais, né? Então todo tipo de coisa errada pode acontecer, né? Esse instrumento aqui caiu, você tem que mandar para o laboratório e já calibrar de novo ali para saber qual é o efeito desse tombo aí, né? Então são duas coisas até no seu caráter diferente, né? Instrumento que está danificado, putz, esse é um erro grosseiro aí, né? Esse erro que o colega comentou, né, que pode ser a interpretação, né, da coincidência de traço, pode acontecer, né, na leitura normal, né? Que é o fator aí, um dos fatores possíveis de dispersão de resultados entre pessoas diferentes ali, né? Aí entra também outros fatores, né, de dispersão possível de resultado, né? Iluminação do local, né? Acuidade visual do operador, né? Eventual erro de paralaxe, né? Se o operador, né, se o inspetor está lendo com o paquímetro um pouco mais, né, não está exatamente a 90 graus, ele vai ter um erro em função da posição que ele está lendo o instrumento. Aí tem uma série de coisas. Tudo isso contribui para a dispersão dos resultados ali, ó, como a gente viu nas aulas passadas ali, tá bom? Mas vocês viram, gente, se a gente seguir, né, esses passos direitinho, vocês já sabem, né, fazer a leitura do paquímetro nessa escala milimétrica, né, que eu só transcrevi aqui novamente, né, vocês podem olhar com carinho, e foi exatamente os passos que a gente falou anteriormente ali. Legal, gente? Né? Vamos fazer um exercício prático aqui, ó. Né? Eu queria que vocês, né, me falassem qual que é a leitura dessa medida do paquímetro aqui, gente, né? Utilizando aquelas segrinhas que a gente falou anteriormente lá. Quero ver se vocês entenderam agora ou não. Agora é a prova dos 9. Dá um minutinho para vocês pensarem aí, gente. Esse primeiro aqui eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Aí nos próximos vocês fazem sozinhos. 46,60? 46,60. Alguém mais chegou em algum outro valor ou o mesmo valor? Quem falou aí? Só para ter uma ideia. Hamilton. Hamilton? Alguém? Professor. Oi. Aí o Henrique falou 46,6. Paulo Henrique. Beleza. Quem mais, gente? Legal. Né? Então, parabéns aí para vocês dois aqui, ó, né? Então vamos juntos aqui, ó, vamos ver como é que eles conseguiram descobrir isso, né? Então, primeira coisa, né? Etapa 1, é ver qual que é a leitura na escala principal. Como é que a gente vê isso? A gente vê qual é a posição do zero aqui, né? Então vocês vejam, qual que é a posição do zero lendo na escala principal aqui, né?
Aqui é 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros, 45, 46. Não chegou no 47. Todo mundo enxerga isso, gente? Sim. Então, assim, ó. Aqui é ampliado, né? Para facilitar a leitura, né? 45, 46. Não chegou ao 47. Então, é 46 e um pouquinho, né? O pouquinho a gente vai descobrir olhando a leitura no meu nônio. Quanto que é esse pouquinho. Legal. Então, vamos anotar. 46 milímetros eu já tenho. Segunda etapa, né? Eu descobri qual que é a resolução do meu instrumento, né? Qual que é a resolução dele? Na escala principal eu sei que é 1 milímetro do paquímetro. Quantas divisões eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 9, 10, eu tenho 20 divisões aqui, né? Então a resolução do meu paquímetro é 1 dividido por 20. Quanto que é 1 dividido por 20? 0,05, né, professor? 0,05. Então a resolução desse paquímetro é 0,05. Legal. Aí, né, sabendo que a resolução é 0,05, eu vou ver qual que é o traço que coincide aqui, ó. Né? Então, não, tá chegando, tá mais perto, ainda não. Opa! Esse aqui parece que coincidiu, né? Perfeitamente. Né? É o 6. Né? Então, eu tenho que multiplicar. Aqui quantos traços eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 traços, né? Vezes 0,05. 12 vezes 0,05. Né? Quanto que é 12 vezes 0,05? É 6 décimos. Estou com a minha calculadora aqui fazendo a conta. Né? Então, olha só. O último passo é somar essas duas leituras. Eu tenho 46 milímetros mais 0,6, que é a quantidade de traços vezes a resolução. 12 vezes 0,05, que é 0,6. Então, acertou quem falou que era 46,6 ou 46,60. Tranquilo, gente? Deu para acompanhar? Professor, então você tem que multiplicar os traços, né? Não é o número. Isso. Depois assim, né? O número dá uma boa, né? Com a prática Noção você vai, noção. Quando você bater o olho você já vai saber, né? É 12, né? Lógico. Isso. Mas assim, em termos didáticos, né? A quantidade de traços vezes a resolução do instrumento. Para fins didáticos. Com a prática você vai bater o olho aqui, você já vai saber que isso aqui é 6 décimos. Eu multipliquei por 6, deu 0, é 46,3. Ah, tá certo. É a quantidade de traços vezes a resolução dele. É isso aí. Tranquilo? Legal, gente. Agora eu quero que vocês façam aqui, ó, né? E eu já vou dar o nome ampliado aqui para vocês acharem qual é o traço. Vai lá, gente. Com vocês agora. É 28,35. Quem falou? Hamilton. Hamilton. Quem concorda com o Hamilton? Quem discorda do Hamilton? Concordo com ele, professor. Quem mais, gente? Alguém discorda do Hamilton? Hamilton, vai lá, é com você agora. Agora você vai explicar pra gente como é que você chegou a essa conclusão. Bom, é porque ali no 2
No número 2 eu sei que eu tenho 20 milímetros. Certo. Com mais a metade, que é o traço que não tem nenhum número em cima, eu tenho mais 5, então é 25. Certo. Mais 3 depois desse meio, eu tenho 28. Certo. Aqui dá pra E ver o bem. 3, como não coincide, na escala de baixo não coincide certinho, o próximo traço depois do 3 coincide. Então eu tenho o 3 e o 5. Então eu tenho 28,35. Tá, então você tá falando que o que traço tá coincidindo é esse daqui, ó. Isso. Realmente, esse aqui tá um pouquinho, quase. Esse aqui tá, parece que tá coincidindo Então, mas bem. como o 4 já não está coincidindo, então só pode ser um antes. Uhum. Certo, certo. Né? Então, fazendo aquela, né, aquela regrinha de idade, você tá certinho, Milton. Certinho. Né? Então, olha só. A gente pode ver aqui, né, que isso aqui tem 20 divisões, então é 1 dividido por 20, então a resolução desse instrumento também é 5 centésimos, 0,05. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 0,05, né, é 0,35, né, fazendo a continha. Né? Então, realmente, né, somando aqui nessa leitura com essa leitura do nônio, eu tenho a medida de 28,35. Né? Percebam, né, que sendo prático, né, assim, tarimbado já, você bater no olho aqui, você já sabe, né, você já pode, né, saber que aqui é 35 centésimos. Né? Tá? Mas didaticamente é aquele negócio lá, multiplicar a quantidade de traços vezes a resolução, você vai chegar no valor quebrado aqui, que é o 0,35 de medida. Tranquilo, gente? Sim, não? Sim, Sim, tranquilo. professor, tranquilo. Vamos lá. Opa! Quanto que é essa medida aqui, gente? É 9,15, professor. 9,15. Quem falou? Hamilton? Não, Elton. 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 Quem concorda com o Elton? Concordo, professor. Concordo. Quem discorda do Elton? Então vamos lá, Elton. Explica pra gente como é que você chegou à conclusão. Bom, na mesma situação que o Hamilton falou aí, né? Bom, a gente já pode ver aí que já vai chegar nos próximos 10 milímetros, né? Como o zero do nônio não está bem em cima, então a gente já pode observar que o anterior já vai ser 9 milímetros, né? E o que está mais próximo aí do nônio, depois da casa do 10 centésimos, seria o 15 centésimo aí, que está bem rente um ao outro. É esse aqui? Exato. É isso aí, né? Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. É isso aqui, é esse aqui que está coincidindo, né? A resolução desse instrumento aqui é 5 centésimos também, né? Eu tenho 3 traços aqui, ó, né? 3 vezes 0,05 é 0,15. Somando os dois, né, dá 9 mais 0,15 dá 9,15. Maravilha, é isso aí. Poxa, vocês já estão craques aqui nessa parte aqui, hein? Vamos lá, gente. Opa, vamos pegar um instrumento diferente aqui, ó. Esse aqui não tem 20 traços. Quantos traços eu tenho aqui, gente? 50, né? Aqui eu tenho 50 traços. Então a resolução é 1 dividido por 50. Resolução é 0,02. 2 centésimos. Vamos lá, gente. Vamos colocar, né, ampliado aqui para a gente poder enxergar também.
Dá 27,75? 27,75. Quem falou? Hamilton. Hamilton. Tá, quem concorda com a Hamilton, quem discorda da Hamilton? Vinte e 27,72. 27,72. Quem falou? Jefferson. Jefferson. Eu acho que eu concordo com ele. O Jefferson. Eu também, professor, isso mesmo. Certo. Jefferson, explica pra gente aí, Jefferson. Porque como é por 50, então é 0,02. Então cada espaço tem 2 centímetros. 2 milímetros. Tá. Então, primeiramente, qual que é a leitura que você tomou aqui? 27. 27. Eu não tô conseguindo enxergar direito. Isso, é 27. Isso, 27. Aí tem mais um pouquinho. Aí o mais um pouquinho você vai olhar aqui, tá bom? Qual que coincidiu aqui pra você? O depois do 7, que é 72. Isso mesmo. Esse aqui? Isso. É esse aqui? Ah, é sim. Alguém poderia falar assim, puxa, mas isso aqui também, né? Aí é aquela questão da, que a gente falou, né? Acuidade visual, né? Paralaxe, né? A questão da iluminação do ambiente, né? Mas eu concordo com você, né? Que esse aqui, né? Aparentemente é o que tá coincidindo aqui, né? Que é exatamente o resultado. Posso tirar? Esse daí também pode ser usado como média? Então, aí o que vai acontecer? Em algumas situações, né, eu tiro mais de uma leitura, né, com o meu instrumento, né? Aí, então, uma hora ele vai me dar 27,72, outra hora ele vai medir 27,74, outra hora ele vai medir 27,70, né? E aí, se eu tomar várias leituras, eu tiro a média de leituras diferentes. Né? É isso que você quer dizer ou é outra coisa? Eu não entendi a questão. Não, é isso mesmo. Vamos supor assim, ele tá aqui no 7. Eu sei que 2 casas à esquerda tá um pouco fora. E supostamente 2 casas à direita também vai estar fora. Então a minha média seria 72. Vamos supor assim. Mas a melhor coisa é encontrar o. Eu entendi o seu raciocínio. Para você achar qual é o traço que melhor coincide, é uma boa técnica essa aqui. Ó. Puxa, esse aqui tá passando aqui. Opa, mas esse aqui também tá ultrapassando lá. Então não pode ser nem para cá nem para cá. E você vai achando, né? Por interpolação, você vai achar qual que melhor coincide, né? Essa é uma boa técnica, né? Mas você sempre vai procurar encontrar qual é o traço que melhor coincide. É isso aí. Beleza, gente? Né? E lembrando, né, que você veja, puxa, 72, alguém falou, o Hamilton falou inicialmente 27,75, né? Por que mas eu mesmo corrigi. Você mesmo corrigiu, né? Então vocês vejam, né? Aqui do 7 para o 8, né? Eu tenho de 0,2 em 0,2, né? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, né? 1, né? Então realmente esse aqui é 0,2. Legal, gente. Nesse outro aqui, ó. Vocês estão craques aí na leitura de paquímetro já. R$ 43,72 também? 43,72, eu tô vendo também aqui. 43,72. Então, quem que falou?
Quem falou primeiro? Eu falei, professor. Quem que é? É, Gustavo. Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Dá uma aula aí, Gustavo. Bom, professor, quando o zero ele se posiciona no 40 e... Você conta, né? Ele passou do 4, aí 41, 42, 43. Certo. Aí no nônio ele se alinha no 72, porque esse espaço vale 0,2, que é 2, 4, 6, 8, 10, aí vira 8 já. É isso aí, esse aqui, né? Até aí é 0,2, então aí é 43,72. Certo, certinho. Opa, olha só o que aconteceu aqui, ó. Tá legal. Aquilo lá tá perfeito. Acertou. Maravilha. E se a minha leitura, se o meu nônio fosse esse aqui, ó. Quanto que seria a leitura? 62. 62? 43, 62. Peraí, professor. Eu tô no celular aqui, eu tô maximizando e minimizando aqui. 66. 66. Então aqui, ó, 62, 64, 66 parece que é o que mais coincide, né? É isso aí mesmo. 46, 66. Para encerrar, último caso, última leitura na escala de milímetro. Muito. Esse aqui é o... Beleza, tá tentando chegar ali. Eles estavam sofrendo ali, né? Dá 8,08, professor. Quem falou? Elton. Dá uma aula pra gente aí, Elton. Bom, professor, o zero do none, né, tá aí antes, né, dos 10 milímetros aí, a gente for contar bem aí. Tá um pouquinho depois, né, na verdade ainda do 8, né, tá um pouquinho depois pelo que eu tô vendo aqui. Isso, aqui dá pra ver melhor, tá um pouquinho mais, exatamente. Isso, exatamente, e o do none embaixo aí tá bem rente, né. E aí, qual coincide? Espera aí um pouquinho, professor. Tem uma criança querendo assistir a aula também, ó. Professor, tá bem. Legal. Então é isso aí mesmo, olha só, o que coincide é esse aqui, né? Isso, exato, 0,8. 2, 4, 6, 8, né? 0,8. Exatamente isso. Né? Maravilha. Gente, estou contente, vocês estão craque já na leitura da escala do paquímetro milimétrica. É isso aí, gente. Né? Para não avançar mais, gente, a gente já está 9h39, a gente vai gastar mais um tempinho aqui, ó. Na aula que vem, a gente começa fazendo alguns exercícios como esse, só que na escala em polegada fracionária. Tá bom, gente? Amanhã a gente vê, então, na próxima aula, a gente vai ver a leitura na escala em polegada, tanto fracionária como milesimal, né? Decimal, digo, né? E aí a gente continua falando aí sobre algumas características do paquímetro aí. Né? Beleza, gente? Eu acho que por hoje valeu, acho que foi muito bom. E quem teve ainda alguma dúvida pode olhar no material de aula para tirar dúvida. Se tiver alguma mínima dúvida ali, a gente esclarece já na próxima aula. Beleza, gente? Beleza, professor. Beleza. Maravilha. Aí o dia que a gente tiver presencialmente, vocês vão pegar o paquímetro e vocês vão já dar o show ali no paquímetro ao vivo e a cores. Maravilha, gente. Né? Por hoje é isso aí. Né? Agradeço a presença de vocês. Parabéns. Acho que vocês entenderam direitinho aqui a coisa. Tá bom, gente? Bom descanso para vocês, então.
É nóis, professor.